pronominal, então. É isso. Amo-te, não te amo, amar-te-ei. Próclise, mesóclise, ênclise. Agora a questão disse assim, ó, emprego. Se a questão fala emprego, gente, sabe o que ela quer saber? Se o pronome que foi usado é o pronome correto para substituir os objetos. E agora você precisa lembrar. Quem é que são os pronomes que substituem objetos diretos nas estruturas? O, a, os e as. Ok? O, a, os e as. Conforme o referente do objeto. Se o objeto é singular masculino, é o o que vai trocar. Se o referente é feminino singular, é o a. Se é masculino plural, é o os. Se é feminino plural, é o as. Ok? Direto. Então, se você faz a pergunta para o verbo, duas perguntas, não tem preposição na estrutura, quem é que vai poder trocar aquele termo ali? O, a, o, os ou as. E agora, quando é um objeto indireto, quem é que é o pronome que substitui? Lhe ou lhes. Lhe ou lhes. Lhe significa a ele, a ela, ó a presença da preposição a. E lhes, a eles, a elas, presença da preposição a. E substituição, não, só singular e plural. Ok. É isso que você precisa observar, porque a questão não está trabalhando só com um conteúdo, está trabalhando com o emprego do pronome relacionado à transitividade do verbo e com a colocação pronominal. Vamos lá então. Letra A. Essa questão aqui não é moleza, gente. Ainda que não atenham-se aos princípios que regem a cultura nativa, os colonizadores deviam respeitar-lhes na diferença que lhes constitui. B. Ao ver os nativos, os colonizadores consideram-nos incapazes de constituir uma cultura equivalente àquela dos europeus. D. A cultura europeia... Ah, perdão que a prof pulou, né? Acho que pulei sim. B. Ao ver os nativos, os colonizadores lhes julgam como crianças amorais e supersticiosas, imputando-as uma extrema ingenuidade. C. Diante dos nativos, os colonizadores consideram-nos incapazes de constituir uma cultura equivalente àquela dos europeus. D. A cultura europeia, de cujo os colonizadores tanto se orgulham, tem pouco a ver com a dos nativos, que também lhes vangloriam. E, se afastando dos valores de uma cultura, acaba-se por desconsiderá-la a importância que ela deve ter a partir de si mesma. E aí, meu povo? O que vocês marcariam de gabarito? A, B, C, D ou E? Em qual nós temos os pronomes empregados corretamente e a colocação pronominal também respeitada. A de aprovado. B de bom, querido senhor, precisarei estudar mais. C de conseguirei a minha vaga. D dia da prova sempre chega. Ou E, sairei de eleitor a servidor. Gabarito, gente, letra C na nossa questão. Vamos analisar por que não são as outras primeiros. Ainda que não a tenham C. Gente, essa aqui você conseguia matar só lembrando das regrinhas de atração, né? Por quê? Não está aqui, puxa o pronome para perto. Então, você já matava tranquilamente. Não precisava nem identificar os outros problemas da alternativa. Não se atenham. Por quê? Porque não chama a palavra, o pronome para perto. Funciona como palavra atrativa. Palavras negativas e advérbios em geral. Então, ainda que não se atenham aos princípios que regem a cultura nativa. Primeiro problema ali. Só que nós temos mais problemas nessa alternativa, né? Ó, os colonizadores deveriam respeitar-lhes na diferença que lhes constitui. Gente, verbo respeitar é verbo VTD. Verbo constituir também não precisa de lhes. Deveriam respeitar-los na diferença que os constitui. Então, ali tem problema no emprego do respeitar
los, na diferença que os constitui. Tem problema, então, também no emprego dos pronomes, tá? Beleza, e lembra aqui, ó, que vai respeitar o quê? Princípios, que tá lá atrás, por isso que fica no plural. B. Ao ver os nativos, os colonizadores lhes julgam como crianças amorais e supersticiosas, imputando-as uma extrema ingenuidade. Gente, o verbo é julgar. Qual é o questionamento que eu faço para julgar? Quem julga e o que julga. Então, por que eu tenho lhes ali? Compreenderam? Ao ver os nativos, os colonizadores os julgam. Julgam os nativos como crianças amorais e supersticiosas. Prof, a posição está certa? Sim, está certa, tá, gente? Por quê? Ó, aqui nós não temos nem o fator de próclise na estrutura, é os colonizadores, é o sujeito que está declarado ali na estrutura. Não temos pausa também, então aqui tanto faz, tá? Como antes quanto depois, tá? Tanto antes quanto depois. Colocação pronominal facultativa aqui que nós chamamos. Depois nós temos mais um problema de emprego aqui, né? Ó, ao ver os nativos, os colonizadores os julgam como crianças amorais e supersticiosas, imputando-as uma extrema ingenuidade. Gente, o verbo é imputar. O verbo imputar é um verbo de transitividade, bitransitividade. Quem imputa, o que imputa e a quem imputa. São os questionamentos que nós fazemos. Aqui, ó, já tem uma extrema ingenuidade que é a estrutura direta. Então, não posso ter o as aqui, porque as substitui o objeto direto. Então, aqui, vamos voltar para ver quem é o referente de a quem é imputado. Ao ver os nativos, os colonizadores os julgam como crianças amorais e supersticiosas, imputando-lhes uma extrema ingenuidade, ok? Beleza, vamos para D. A cultura europeia de cuja os colonizadores tanto se orgulham tem pouco a ver com a dos nativos que também lhes vangloriam. Gente, primeiro nós temos um problema de uso do pronome aqui relativo, né? Cuja. Você já sabe, como que é o cuja? Ele precisa sempre aparecer entre substantivos, dá a ideia de posse e concorda com o que vem à frente. Então, aqui, nós estamos cheios de problemas. Porque ele nem está concordando com o termo que vem à frente ali, que seria colonizadores. Tá? Então, ali já tem um problema. Mas não vem ao caso, porque o problema da questão é outro uso de pronome. Tanto se orgulham, tem pouco a ver com a dos nativos. Prof, tanto se orgulham, tá certa a colocação? Aqui está certo. Por quê? Porque o tanto puxou para perto. Tem pouco a ver com a dos nativos, que também lhes vangloriam. Gente, o verbo é vangloriar. Quem vangloria e o que vangloria? Então, aqui não é lhes. Aqui nós precisamos de um objeto direto. Então, erro ali na letra D também. E, se afastando dos valores de uma cultura. Opa, aqui você já conseguia matar, lembrando da regra, né, gente? Qual regra? Do te amo. Por que não é correto falar te amo conforme as regras da língua portuguesa? Na oralidade, perfeito, perfeito. Te amo, te quero, mesmo sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis. Gente, olha que falsete maravilhoso. Beleza na música, beleza na oralidade, mas na norma padrão, a regra é a seguinte: pronome não começa oração. Por isso que amo-te é o correto conforme as regras gramaticais. Aqui começou, gente, se afastando. O pronome começou a estrutura aqui. Não, afastando-se deveria ser. Erro de colocação pronominal ali, tá? Beleza, afastando-se dos valores de uma cultura, acaba-se por desconsiderá-la a importância que ela deve ter a partir de si mesma. Gente, olha isso. Acaba por desconsiderá-la a importância, ela deve ter a partir de si mesma. Os complementos aqui, né, gente, repetidos na estrutura também, problema de emprego do pronome. Então, acaba-se por desconsiderar a importância que ela tem a partir de si mesma. Então, tira ali a estrutura do pronome e deixa o verbo ali desconsiderar somente. E a letra C, que é o nosso gabarito, gente. Diante dos nativos, os colonizadores consideram-nos incapazes de constituir uma cultura equivalente àquela dos europeus. A posição está correta, porque, ó, é a mesma situação de baixo, ó, os colonizadores, mesma situação de cima, ó. Os colonizadores não têm palavra atrativa, então pode ficar sim depois do verbo. E por que, prof, que ficou nos? Porque quando nós temos o verbo, gente, terminado em som nasal, o, a, os e as, ele ganha N para melhorar a questão fonética. Então, consideram-nos incapazes. Do mesmo jeito, gente, que quando termina em R, ganha L para melhorar a situação fonética também.
tira o R e ganha L, né? Então, consideram-nos incapazes de constituir uma cultura equivalente. Quem considera e o que considera. Então, a troca está corretíssima aqui. Fechou?